a Fundage, a FIDEM, passando pelo âmbito estadual, como em setores da agricultura e abastecimento, além da educação do próprio Estado de Pernambuco. Componente de decisivos grupos e núcleos de trabalho relativo aos novos desafios, a exemplo de sua articulação com o IBGE, assume destaque a atuação de Manuel Corrêa de Andrade como educador e gestor, envolvendo sua passagem pelo ginásio pernambucano até a instalação de cursos e programas de pós-graduações pioneiros na região Nordeste, como o mestrado de Geografia na UFPE e sua colaboração com os programas de pós-graduação em Sociologia e Economia também na UFPE em meados de 1976. Tendo assim permanecido como pioneiro no Nordeste por mais de 2 décadas. A despeito de suas inúmeras publicações, livros, crônicas, textos pedagógicos, relatórios e obras do mais largo espectro e canal de publicação e divulgação. A Terra e o Homem do Nordeste, publicado em 63 e com a 6ª edição republicada em maio passado pela nossa editora da UFPE, é a sua publicação de maior divulgação e visibilidade. Afinal, é a obra que praticamente inicia a articulação do processo do desenvolvimento científico para a compreensão do desafio e da desmistificação da região Nordeste. Subdividindo o Nordeste em 3 grandes sub-regiões, Mata, Agreste e Sertão, o autor aborda seus problemas, examinando seus problemas históricos, seus processos históricos, com ênfase nas questões da propriedade e das relações de trabalho, não privilegiadas à época no âmbito da geografia, culminando com uma análise crítica acerca das intervenções governamentais e das condições dos trabalhadores rurais. É uma obra clássica do Nordeste e não tão somente uma obra geográfica. Antecipa-se assim as discussões e enfrentamentos contemporâneos na luta pela reforma agrária e denúncia das condições de trabalho no campo. Trata as questões do Nordeste com forte impacto político, descortinando a questão agrária com a máxima pertinência e propriedade, incorporando elementos de análise de outros segmentos das ciências sociais e das humanidades, iluminados pela permanência da denúncia científica. Para os nordestinos, prestar uma homenagem de reconhecimento pelo seu relevante trabalho e pela causa social e política abraçada é um tributo honesto e justo. Para os geógrafos e demais cientistas sociais e das humanidades, é uma questão de honra e dignidade render homenagens a quem tanto contribuiu para o desenvolvimento científico, acadêmico e técnico. Afinal, a trajetória do professor Manuel Corrêa de Andrade é uma referência marcante na formação de sucessivas gerações e exemplar para atuais e futuras gerações. Solicito, neste momento, que o mestre de cerimônia proceda com a leitura do ato de concessão da medalha. Universidade Federal de Pernambuco, Gabinete do Reitor, Portaria número 299, ementa, concede a medalha Marquês de Olinda do Mérito Universitário ao professor Manuel Corrêa de Andrade. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais e, considerando a proposta feita pelo Pleno do Departamento de Ciências Geográficas e encaminhada ao diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, acolhida por deliberação unânime do Conselho da Medalha, em reunião realizada em 2 de julho de 1999, considerando o que dispõe a Resolução número 2/73 do Conselho Universitário da Universidade Federal de Pernambuco, que criou a Medalha Marquês de Olinda do Mérito Universitário, destinada à homenagem de personalidades e pessoas jurídicas
que hajam prestado relevante serviço à educação ou que tenham produzido valiosos trabalhos no campo das artes, das letras e das ciências, considerando que o professor Manuel Corrêa de Andrade, ao longo dos seus mais de 50 anos de vida profissional e em diversos contextos sociais, econômicos e políticos, contribuiu para uma interpretação ampla da realidade geográfica do Brasil, resultante da sua produção acadêmica e científica, destacando-se o seu livro A Terra e o Homem do Nordeste, incluído pela Câmara Brasileira de Livro, entre as obras que mais se distinguiram no transcurso do século, resolve conceder a Medalha Marquês de Olinda do Mérito Universitário ao professor Manuel Corrêa de Andrade pelos relevantes serviços prestados à cultura e à educação como docente e pesquisador da realidade brasileira, encontrando-se na região Nordeste seu objeto mais concreto de reflexão e intervenção. Dado e passado no auditório Barbosa Lima Sobrinho do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, aos 6 dias do mês de julho do ano de 1999. Professor Mozart Neves Ramos, reitor. Para a leitura do ato de concessão. Solicito a mesa e o conselho nesse momento. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e de conformidade com o parágrafo 2º do artigo 3º e artigo 7º da Resolução 2/73, de 6 de junho de 1973, otorgo ao professor Manuel Corrêa de Andrade a Medalha Marquês de Olinda do Mérito Universitário. Assim o concedo. Neste momento é com muita honra e alegria e concedo a palavra ao agraciado, professor Manuel Corrêa de Andrade, para fazer a sua exposição. Magnífico reitor, professor, doutor Mozart Ramos, demais participantes da mesa, meus colegas, minhas senhoras, meus senhores, senhores estudantes. Eu confesso que estou profundamente emocionado, porque não esperei receber uma homenagem desta,
E é uma moção que prossegue, porque a minha primeira surpresa foi quando soube, por intermédio de uma ex-aluna, a professora da Universidade de São Paulo, Magda Soares, que havia participado da comissão e comunicou que estava emocionada porque eu havia sido escolhido. O livro do velho professor estava entre os 100. E depois, essas homenagens que eu venho recebendo, sobretudo da Universidade Federal de Pernambuco, casa em que estudei, em que trabalhei, em que ensinei e onde briguei muito em momentos mais diversos. Uma vez um neto me disse que disseram a ele: teu avô era um bom professor, mas era muito arengueiro. Briguei muito nessa casa, mas sempre vivendo em função dela. E para mim a UFPE é parte do meu ser. É como se fosse uma pessoa da minha família. E o reitor, o magnífico reitor, Mozart Ramos, me faz sentir aqui como eu me sinto na minha própria casa. Eu escrevi algumas palavras, porque, entre outras coisas, eu tenho como palestrante um dos maiores amigos meus, o professor Milton Santos, companheiro de lutas por uma geografia mais aberta, por uma geografia menos rígida, pela aceitação de inovações quando consideravam racionais, e pela disputa de um status para os geógrafos no meio científico nacional e internacional. As minhas ligações com o Milton são praticamente ligações de irmão para irmão. Eu um pouco mais velho que ele, mas para mim é outra homenagem, esta de ver Milton nesta hora ao meu lado e para falar sobre mim. Inclusive ele disse que sabia muitas coisas que passando a parte mais formal, ao discurso que eu escrevi, não tive coragem de falar de improviso, eu queria dizer, vivo neste momento uma grande emoção diante da homenagem que é prestada pela Universidade Federal de Pernambuco ao meu livro A Terra e o Homem no Nordeste, que foi colocado entre os 100 livros do século pela Câmara Brasileira do Livro. Uma homenagem que se presta à Terra e ao Homem do Nordeste, que é o meu livro básico, é naturalmente uma homenagem que recebo como se o homenageado fosse um filho meu. E também comum da alegria desta universidade, onde ele há mais de 30 anos foi gerado, escrito e agora teve publicado pela sua editora a sua 6ª edição. Este livro se constitui como que a espinha dorsal do meu pensamento, quer como professor, quer como militante, de vez que ele mantém uma mesma opção político-filosófica desde os bancos acadêmicos, quando lutei contra o Estado Novo, contra a ditadura de Vargas. Este fato me leva a fazer agradecimento sincero à universidade, onde estudei, onde ensinei décadas. E a outras instituições em que estudei e trabalhei, como a Universidade Católica de Pernambuco, o Ginásio Pernambucano, a Associação de Geógrafos Brasileiros, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Paris. Esta que me abrigou nos dias para mim difíceis que seguiram ao golpe de 64. Também me sinto profundamente ligado à Fundação Joaquim Nabuco, onde fiz pesquisas sobre problemas ambientais nos anos 50. E que me abriga faz 15 anos, após a minha aposentadoria nessa universidade. Ela é a minha casa atual, sem que a UFPE tenha deixado de ser Gostaria de salientar que o homenageado não sou eu. É um livro que tem sido analisado, citado e criticado por mais de 3 décadas. Porque, se ele foi muito bem aceito pelos serviços sociais do país e do exterior, traduzido para o inglês e para o italiano, foi contestado por outros, que o consideraram pouco acadêmico e tendencioso. Foi ele que me levou a participar do primeiro governo Arraes em cargo-chave para a sua política agrária.
E foi ele que me levou à prisão. Após